Alguém estava na Alemanha, um teólogo que cria na volta de Cristo, e ouvi dizer que esse teólogo iria pregar em sua igreja. Então ele foi até essa igreja para ouvir o tipo de pregação que alguém que já não acredita na ressurreição, que alguém que não acredita na volta de Jesus, que alguém que diz que a ressurreição de Cristo é apenas o Evangelho quando ele chega na nossa vida, a proclamação do Evangelho querido. Ele queria saber que tipo de mensagem uma pessoa dessa poderia trazer para uma igreja que tem enfrentado tantas lutas, uma sociedade que tem perdido a fé a cada dia. E eu assisti naquela pregação, é dito que este homem, ele se assombra com as palavras que ele ouve. Cristo irá voltar um dia, e quando Cristo voltar, devolverá as pessoas que você ama para você. Coisas desse sentido, desse teor. E ele ficava ali, mas como? Um homem que disse não acreditar na ressurreição, um homem que disse que não acreditar na volta de Cristo nesse mundo, como esse homem pode pregar essas coisas? E então, ao final, quando cumprimentava as pessoas, aquele que estava assistindo essa pregação fez apenas uma pergunta para ele: por que a diferença entre aquilo que o Senhor ensina para os seus alunos e aquilo que o Senhor pregou hoje? Por quê? Por que pregas acerca da ressurreição, uma vez que não acredita que irá acontecer? E esse homem então olhou para os fiéis de sua igreja e disse essas palavras: porque eles acreditam. Porque os membros da igreja acreditam, eu prego. Queridos irmãos, estudando outro dia a respeito de alguns métodos de interpretação bíblica, eu queria saber um pouco mais acerca de um método muito utilizado nas universidades. E aí um dos professores dessas faculdades levantou-se contra esse método e começou a dizer o porquê. E um dos principais motivos, e olhe, as principais denominações protestantes têm utilizado desse método. E esse método, ele não traz vida espiritual para a igreja, porque muitos já estão deixando de crer conforme a Bíblia nos ensina. Utilizam princípios que são mais científicos do que espirituais. E quando encontram contradição entre aquilo que a ciência diz e a Bíblia fala, procuram adaptar a Bíblia de tal forma que ela encontre pelo menos um pouco de harmonia com aquilo que a ciência prega. E aí, meus queridos irmãos, tantas e tantas igrejas sucumbindo, porque seus pregadores pregam para os seus membros aquilo que eles já perderam a fé há muito tempo. Há uma discrepância muito grande com o que se aprende nas faculdades de teologia de tais denominações com aquilo que eles pregam. E não podem pregar aquilo que de fato aprendem e acreditam, porque sabem que isso vai matar a vida espiritual de seus membros. Jesus Cristo disse certa vez: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará o quê? Achará fé na terra? Vivemos num mundo, meus queridos irmãos, em que muitas pessoas estão mais interessadas, muitos líderes espirituais estão mais interessados naquilo que nós podemos carregar em nosso bolso do que aquilo que nós temos em nosso coração. Vivemos num mundo, queridos irmãos, em que o egoísmo, em que o desejo de exaltar-se a si mesmo em que a ganância tem tomado conta da vida de muitas pessoas. E a Bíblia nos diz que Deus estabeleceu um remanescente, um pedacinho de orelha, 2 pernas, tirados da boca do leão. E esse remanescente incompleto, imperfeito,
é o remanescente que Deus escolheu para pregar ao mundo essa mensagem que o mundo tanto precisa conhecer. Nós somos esse pedacinho de orelha, meus queridos irmãos. Nós somos essas duas pernas. Nós somos essas 2 ou 3 azeitonas acerca das quais Isaías fala após ter se sacudido a oliveira. 2 ou 3 azeitonas apenas sobraram. Mas são com estes poucos homens e mulheres fiéis, destemidos, que não temem chamar o pecado pelo nome. São com essas poucas pessoas que Deus irá proclamar o teu santo evangelho neste mundo. É por meio deste pequeno povo que Deus há de pronunciar e que Deus há de culminar a sua obra de salvação. A Bíblia nos fala de sinais da segunda vinda, tantos e tantos, e que nós já estudamos muitas vezes, já falamos muitas vezes. Mas há quanto tempo faz, ou quanto tempo faz, que você não para pensar acerca desta vinda? Quanto tempo faz que eu e você não nos sentamos, ou não nos ajoelhamos diante do nosso Deus para falar de fato aquilo que jaz em nosso coração? Quem sabe precisemos orar a Deus para dizer que temos sentido saudade de sentir saudades dele, meus queridos irmãos. Uma estranha construção, mas real. Quem sabe seja o momento de dizer: Senhor, sinto saudades de sentir saudades do Senhor. Sinto falta, meu Deus, dos tempos em que eu ouvia pregações acerca da tua vida e o meu coração se transbordava de alegria. Me lembro que a primeira mensagem da igreja adventista que mexeu comigo e que me fez criar coragem para falar para as pessoas acerca do Deus que eu estava conhecendo e um Deus que eu pretendia servir, foi a mensagem acerca desta vida especial, desse retorno a esse mundo. E eu me recordo que trabalhava numa empresa em Cruzeiro. E eu tinha muitos amigos nessa empresa. Saímos para passear, para fazer os happy hours da vida. E era tão bom, momentos tão agradáveis, em que saíamos do escritório, nos reuníamos numa lanchonete ou num bar, e ali discutíamos e conversávamos acerca das coisas da vida. Porém, meus queridos irmãos, aquela mensagem começou a mexer comigo, e eu comecei a perceber que já não dava mais para viver entre 2 senhores. E então, meus queridos irmãos, a decisão difícil, mas a correta, foi seguir os caminhos de Deus. E a consequência foi ter esses meus amigos que antes eram grandes amigos, agora tornando-se aqueles que zombavam de mim, que riam de mim, que me chamavam de pastorzinho e tantas outras coisas. Mas a satisfação que Deus me deu em sonhar com esse dia, a satisfação que Deus comunicou ao meu coração, ao olhar para este mundo e perceber a degradação que tem ocorrido aí, e perceber os desvios, a satisfação que Ele me deu ao perceber que todas essas coisas ruins anunciam que Cristo está voltando, pode suprir toda a amizade perdida, pode suprir todas as oportunidades deixadas de lado. Porém, meus queridos irmãos, se me falta a convicção dessa realidade, se me falta a convicção de que de fato Cristo irá voltar a este mundo, mais dia menos dia, escreva isso, mais dia menos dia, você irá te deixar de lado, você irá se esquecer, e você irá abandonar este caminho. Por isso, meus queridos irmãos,
nós necessitamos entender. E necessitamos, cada dia de nossa vida, implorar ao nosso Deus, para que nos permita sentir o desejo de voltar aos braços dele. Para que nos permita sentir o desejo, e louvado seja Deus, porque eu acredito, estamos nos braços dele, mas que nos permita sentir o desejo de a cada dia sentir saudades do Senhor, sentir saudades do nosso lar, porque este não é mais o nosso lar, essa não é mais a nossa casa. Estamos aqui como peregrinos apenas fazendo uma viagem. Estamos no caminho de um lugar melhor, estamos a caminho de um lugar melhor, e a cada dia nos preparamos para de fato viver essa bênção que Deus tem reservada para nós. Em muitos poucos instantes, voltando agora a falar de João capítulo 14, de 1 a 3, em muitos poucos instantes se derrubaria a vida dos discípulos, porque eles perceberiam que o seu mestre, a quem até então muitos deles julgavam, vira para redimir o Israel político, o seu mestre seria entregue nas mãos daqueles que tirariam a sua vida. Dentro de muito pouco tempo, o sol se poria ao meio-dia na vida daqueles homens, e eles seriam entregues ao caos, ao desespero. E nesse momento, só se podia fazer uma coisa: Cristo só podia fazer algo por eles, pedir para que eles confiassem em Deus com todas as suas forças. Como disse o salmista, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Salmo 27:13. Pois em Ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em Ti confio, não desampares a minha alma. Salmo 141:8. E há momentos na vida em que nós temos de crer mesmo sem conseguir provar. Nós temos que aceitar aquilo que nós não compreendemos. E se inclusive nas horas mais terríveis, cremos que de algum modo há um objetivo na vida, e que esse objetivo é o amor de Deus por nós, até o mais insuportável se faz suportável, e na escuridão mais extrema pode-se perceber a luz, quando esse Deus está diante de nós. Essa passagem, meus queridos irmãos, inclui grandes verdades. Ela fala da honestidade de Jesus ao dizer: se assim não fosse, eu teria dito para vocês. Fala de uma outra função, além de interceder por nós: vou preparar-vos lugar. Fala sobre a volta, a vinda de Cristo a esse mundo. Eu virei outra vez, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu desejo estar lá, queridos. Eu sonho com esse lugar. E não haverá, ou não terá, valido a pena para mim todo o esforço, todo o sacrifício, e chegar no final das contas e não receber a minha coroa. Não terá valido a pena para mim. Eu me alegro muito por poder trabalhar para essa igreja. A maior satisfação que eu tenho hoje, em termos de trabalho, é poder todos os dias acordar pela manhã, entregar a minha vida para Deus e poder seguir para o meu local de trabalho lá na associação. Eu sinto muito prazer em poder dedicar-me integralmente para esse trabalho especial. Eu me alegro em poder entrar nessas estradas aí, visitar uma igreja ou outra, conhecer irmãos. Eu me alegro, queridos irmãos. E duas coisas me motivam. Duas. A primeira delas é porque eu pude experimentar a graça desse Deus maravilhoso. E essa graça transformou a minha vida, queridos. Essa graça que me faz caminhar convicto, firme nesse propósito a cada dia. A despeito de ser um falho pecador, a despeito de não ser tudo aquilo que eu gostaria de ser para Deus, a despeito de às vezes olhar para mim mesmo e sentir vontade de chorar, porque eu poderia ser melhor.
graça, queridos, mas brotar no meu coração esse desejo de um dia ver o meu Salvador. Há um segundo motivo pelo qual eu peço a Deus que me ajude a permanecer firme neste caminho. É um dia poder me reencontrar com duas pessoas especiais para mim. A minha querida mãe, quando eu tinha 4 anos de idade, perdeu a sua vida na minha frente. E ao meu querido irmão de João, que quando eu tinha 8 anos de idade, aquele irmão que me carregava no colo, aquele irmão que brincava comigo, aquele irmão que um dia, brincando na rua com meus colegas, pisei num pedaço de madeira com um prego, aquele irmão que me pegou no colo, que cantou para mim, enquanto eu removia dos meus pés, aquela coisa que fazia chorar. Ah, queridos irmãos, quando aquele dia chegar, eu quero olhar para eles e abraçá-los e dizer: eu esperei tanto por esse dia, eu orei tanto por esse dia, e eu louvo a Deus porque Ele me devolveu vocês. Queridos irmãos, não há outro caminho a seguirmos, não há outra decisão a tomarmos que nos possa levar para este lugar, a não ser esta decisão, a de entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Talvez você esteja enfrentando lutas, e há tantas lutas que nós podemos enfrentar. Eu conheço tantas pessoas que olham para tantas coisas bonitas desse mundo e dizem: eu quero ter isso, e podem ter. Conheço pessoas que ora estão aqui conversando comigo e ora estão lá do outro lado do mundo. Conheço pessoas que têm perdido o seu sono porque o seu jovem filho tem saído de casa num sábado à noite, cheio de latinhas de cerveja dentro do carro, dirigindo. Conheço pessoas desesperadas porque não sabem se o seu filho vai voltar para casa. Eu conheço pessoas que estão se deparando com o momento em que terão de tomar uma decisão muito importante: deixar o seu emprego e continuar servindo a Cristo, ou ficar no seu emprego e causar a tristeza no coração do Pai. Conheço muitas pessoas que têm lutas na vida, e eu sei que vocês e eu, nós temos lutas, mas a palavra de Deus diz que Ele nos conservará em paz. Ele conservará em paz a mente daquele cujo propósito é firme em Deus, porque ele confia em Deus. Querido irmão, eu não posso deixar essa igreja hoje, eu não posso atravessar essa porta e voltar para São José dos Campos, para minha casa, sem antes convidar você, sem antes falar a você: você precisa tomar uma decisão. E ainda que você já tenha tomado a decisão de estar ao lado de Cristo, você precisa confirmar essa decisão em cada momento da sua vida. Eu acredito que chegou um momento de pedir para que você confirme essa decisão. Antes de nós louvarmos a Deus com o hino que será anunciado, eu quero convidar você a olhar para o teu próprio coração e a responder para você mesmo, somente para você mesmo, se de fato no seu coração o maior desejo é ver Jesus voltar. Responda para você mesmo, e após você responder para você mesmo, eu peço a você uma segunda coisa: eleve a sua mente até Deus e peça para que Deus santifique os propósitos de sua vida. E se você concluir que
talvez o seu propósito não seja esse, você seja um pouco com a mente em outro lugar. E você peça para Deus nesta hora tomar a sua vida nas suas mãos. E você verá a diferença que é viver com a mente naquele dia, pensando naquele dia. Que Deus os abençoe a todos. Eu vou convidar você a fechar os seus olhos do jeito que você está. E ao som desse piano que toca, eu convido, com seus olhos fechados, como se você estivesse orando, a fazer essa reflexão breve em sua vida. Eu estarei aqui, também vou fazer essa reflexão. Eu vou fechar os meus olhos e por alguns segundos nós vamos pensar. Por alguns segundos nós vamos entregar isso nas mãos de Deus. Em seguida será anunciado o hino final. E após esse hino, nós vamos fazer uma oração, rogando a Deus que os propósitos de nossa vida correspondam exatamente aos propósitos que Ele estabeleceu para nós. Amém? Feche os seus olhos. Vamos refletir.